Tudo está interligado nessa casa comum. E foi nesse sentido que se realizou, no mês de outubro de 2019, o Sínodo Especial para a Amazônia, em Roma, convocado 2 anos antes pelo Papa Francisco. Esse sínodo teve algumas coisas singulares. Em primeiro lugar, o processo de preparação de 2 anos, envolvendo dioceses, prelazias, regiões, países. No âmbito da igreja, leigos e leigas, religiosos e religiosas, padres, bispos, conferências episcopais, povos indígenas, e isso fez com que esse sínodo fosse a conclusão de um processo e deslanchasse novos processos, novos caminhos de evangelização e de ecologia integral. Participaram desse sínodo bispos representantes dos 9 países que constituem a chamada Panamazônia. O Brasil, que ocupa grande parte, a Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia e as 3 Guianas. Eram delegados do sínodo, os bispos que são titulares dessas regiões e mais convidados da Cúria Romana, representantes das congregações religiosas, e uma novidade também foi a participação de leigos e leigas como ouvintes e também como experts. E entre os leigos e leigas, uma quantidade significativa de representantes dos povos indígenas. E eles se sentiram representados e ouvidos. O sínodo aconteceu durante 3 semanas. A primeira semana foi dedicada a ouvir os testemunhos das pessoas, a trazer a realidade vista sob diferentes olhares, os olhares dos bispos, os olhares dos missionários, leigos e leigas, religiosos, religiosas, os olhares dos povos indígenas. A segunda semana foi dedicada aos trabalhos de grupo e havia grupos por línguas. Então, 4 grupos de língua portuguesa, 5 grupos de língua espanhola, 2 grupos de língua italiana, 1 grupo de língua francesa e inglesa. Esses grupos prepararam uma síntese que levou ao documento final. A terceira semana começou com a apresentação de uma primeira versão do documento que tentou reunir aquilo que os grupos expressaram. No entanto, o documento apresentava uma série de falhas, porque não expressou bem aquilo que a Assembleia Sinodal tinha vivido. Então houve um processo de aperfeiçoamento nos grupos e com isso a equipe de redação apresentou no último dia da sessão do sínodo o documento final que foi aprovado por ampla maioria. O que nós podemos dizer em relação ao sínodo como um todo? Que foi um momento muito bonito. Nós que estávamos em Roma, na experiência da Amazônia Casa Comum, que eram espaços onde a gente rezava todo dia, celebrava o ofício das comunidades, fazia lembrança dos nossos mártires, conversavam sobre diversos aspectos da região amazônica, a gente no intervalo da noite encontrava espontaneamente bispos, agentes de pastoral, religiosos, religiosas, e eles nos contavam essa experiência linda que eles viveram, de ouvir, de falar, de dançar e cantar e de escutar interiormente pela oração e pelo discernimento. Eu penso que esse sínodo foi uma ocasião especial de exercitar a gratidão pelos missionários e missionárias estrangeiros que
estavam na Amazônia, abrindo caminho de evangelização. Os líderes e as líderes de comunidade, principalmente as mulheres, os mártires que deram o sangue pela causa da Amazônia e da Igreja da Amazônia. Enfim, esse sentimento de gratidão, ele se estendeu com um olhar contemplativo sobre a Amazônia. Contemplar o quê? A beleza do bioma amazônico, sua diversidade, a beleza dos povos que fazem parte da Amazônia, os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, o caboclo, os povos da floresta, como também as populações urbanas e suburbanas. E nós, todos juntos, aqueles que estavam dentro do sínodo e aqueles que estavam em torno ao sínodo, tivemos alguns momentos comuns, belos, fortes, como uma via sacra, Sant'Angelo até a estação São Pedro do Vaticano. Alguns que participaram da renovação do Pacto da Igreja em favor dos pobres, o Pacto das Catacumbas, a memória dos mártires. Então, eu sinto que a gente saiu desse sínodo renovado. Quem participou sentiu o quê? Que tudo está interligado. Que a sua atuação naquela região da Amazônia tem a ver com a Panamazônia, tem a ver com a missão da Igreja, tem a ver com a contribuição para o mundo mais fraterno, mais sustentável, mais feliz com o bem viver. Nos próximos vídeos, nós vamos conversar sobre a mensagem do texto final, do documento final do Sínodo da Amazônia. Está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.